E hoje eu vou mostrar a vocês um pouquinho do poder da linguística histórica. Muitas pessoas se perguntam, é possível a gente saber a pronúncia de línguas do passado, línguas mortas, mesmo que a gente não tenha gravação de áudio daquela época? E algumas pessoas nem sequer se perguntam, elas só afirmam, é impossível, não tem como a gente saber, isso está perdido para sempre. Mas, na verdade, a gente pode sim saber a pronúncia de línguas do passado. E, obviamente, eu não vou poder mostrar todas as coisas que são feitas nesta área, não vou poder explicar tudo com todos os detalhes, porque isso seriam anos de estudos. Mas eu vou mostrar para vocês o suficiente para vocês entenderem esse processo e verem como é que a gente pode mesmo saber a pronúncia de línguas de um período em que a gente não tinha gravações de voz. Nós podemos sim recuperar os sons desse passado distante. Antes de mostrar a vocês na prática como a gente faz isso com uma língua, eu vou ler aqui alguns pontos que eu anotei sobre isso, para vocês terem uma ideia de algumas das coisas que a gente pode fazer nesse processo. O primeiro ponto que eu anotei aqui é comparar as línguas derivadas. Então, se você comparar diferentes línguas que vêm de um mesmo ponto comum no passado, você vai poder cruzar os dados, cruzar as informações e triangular, fazer uma triangulação para encontrar a pronúncia do passado. Claro que somente isso não é suficiente. Vamos fazer várias outras coisas e depois a gente encaixa todos os elementos. A segunda coisa que podemos fazer é ler o que os gramáticos e outros falantes do idioma escreveram sobre a sua pronúncia. Tá? Então, se a gente tiver textos de gramáticos e de outros falantes da língua que escreveram acerca da sua pronúncia e sobre a pronúncia das pessoas ao seu redor, isso é de grande importância e de grande ajuda. Por meio desses testemunhos, a gente vai conhecer também a pronúncia daquele período. Outro ponto que eu anotei é analisar como desenvolveram a escrita da sua própria língua. Isso é muito útil também porque quando você olha para o passado e você vai ver um povo que desenvolveu um sistema de escrita para a sua língua ou que adotou um sistema de escrita e escolheu como as letras seriam usadas, bem, você sabe que se eles escolheram determinada letra, então eles estavam usando aquela letra para representar um som específico ou pelo menos sons que eram muito parecidos. Se você pega um estágio posterior da língua, em que uma letra está representando sons bem diferentes, então você sabe que, originalmente, esses sons bem diferentes eram, na verdade, bem mais parecidos, e eles se separaram em sons diferentes. Mas o fato de usarem a mesma letra nos aponta para um passado em que ali você tinha um único som ou sons bem parecidos. Por exemplo, em inglês, você tem a letra A, que representa tanto o som de A como em cat, e representa o som de A como em take. Tá? Então são sons bem diferentes. A e EI. Você sabe que isso é um indício de que no passado os sons eram, na verdade, bem mais próximos. De fato, eu já fiz um vídeo sobre isso, então vocês podem ver o meu vídeo sobre por que a escrita do inglês é tão caótica. E lá vocês vão entender o que aconteceu com a pronúncia do inglês com o passar do tempo e por que a escrita ficou assim tão estranha. Outro ponto que eu anotei aqui é analisar a forma como as palavras de uma língua eram transliteradas para outras línguas. Tá? Eu vou dar um exemplo de como isso pode nos ajudar. Se você está reconstruindo os sons de uma determinada língua, e aí você conclui, por meio das evidências, que tal letra representava o som de U. E aí você está analisando uma outra língua também, e você conclui que tal letra ou tal sequência de letras representava também o som de U, nesse passado distante. Bem, agora você pensaria o seguinte, tá, então se é assim, caso haja uma palavra ou um nome nessa primeira língua que usa tal letra para representar o som de U, eu esperaria que esse mesmo nome, se ele fosse transliterado pelos falantes daquela outra língua na mesma época, eles usariam aquela tal letra ou aquela sequência de letras daquela língua para fazer a transliteração desse som. Se essa língua usa, de fato, essa letra, e aquela língua usa aquela letra para aquele som, então você poderia encontrar essa tal transliteração que mostraria essa equivalência. Aí você vai lá, documentos históricos, etc., e você encontra isso. Você encontra exatamente o que você estava esperando encontrar. Essa palavra sendo transliterada com tal letra. Perfeito. Então isso confirma para você que a reconstrução que você fez, com base na comparação de línguas derivadas, leitura dos gramáticos e de outros testemunhos, sabe? Isso tudo vai apontar para você que é isso mesmo, que está certo. E aí você já tem duas línguas diferentes que você pode cruzar os dados de uma língua com a outra, fazer essa triangulação, e você vai ter certeza de que você está reconstruindo de fato o som como ele era. Cada peça do quebra-cabeça vai se encaixando. Isso aponta para isso, que aponta para isso, e se isso for assim, então a gente deve encontrar tal coisa. Aí você vai lá, faz isso, e encontra tal coisa. Então isso confirma que você encontrou de fato o som que havia ali. Outro ponto que eu anotei é analisar os erros de grafia dos falantes daquele idioma em diferentes épocas. Sim, os erros de grafia são extremamente úteis, porque eles nos mostram como a pronúncia de uma língua era em determinada época e como ela foi mudando. Tá? Vou dar um exemplo.
Imagine que uma língua tal tinha dois sons diferentes que eram representados por duas letras diferentes. Acontece que, em uma determinada época, você começa a perceber que aquelas duas letras passam a ser confundidas na escrita. Você começa a ver que passa a ser comum que as pessoas troquem uma letra pela outra. E isso vai se tornando cada vez mais frequente. Isso quer dizer que, antes você tinha dois sons diferentes que eram representados por duas letras diferentes. Esses dois sons se fundiram em um único som, a pronúncia mudou, e agora você tem um único som representado por duas letras. Agora, as pessoas não vão mais saber qual das duas letras usar, a menos que seja uma pessoa com um grande grau de instrução, que conheça muito bem a ortografia. Caso contrário, se a pessoa esquecer a grafia, ou não tiver boa instrução, ou não tiver um dicionário para consultar e tiver esquecido a grafia, a pessoa vai trocar uma letra pela outra. Mas isso só acontece porque esses dois sons que eram diferentes se fundiram em um só, e você pode ver em que época isso estava acontecendo. Então, em época tal, isso não acontecia. Depois daquilo, isso passa a acontecer. Então, você sabe quando essa mudança ocorreu, né, quando foi esse processo. Um exemplo disso na nossa língua é que se você pegar o galego medieval, né, que é o ponto de origem, né, de onde vem o galego moderno e o português moderno, você vai perceber que a confusão de C cedilha com SS não é algo que você vai encontrar ali. Você vai ter C cedilha e SS como duas coisas assim bem separadas. Só que depois da Idade Média, você percebe que começa a surgir um erro de grafia, que as pessoas começam a trocar C cedilha por SS. O que aconteceu aí? Bem, antes a gente tinha o som de ts e o som de s, que eram bem diferentes. Ts e s. Então você não ia confundir, por exemplo, palavras como caçar com C cedilha, de caçar animais, e caçar com SS, de caçar um mandato político. Porque a gente tinha caçar e caçar. Eram duas pronúncias diferentes. No momento em que a pronúncia do ts se perde, se funde com a do ss, fica uma pronúncia só, então você começa a encontrar esse erro de grafia. Ele indica que a pronúncia se fundiu. E agora você só acerta a grafia se você conhecer a escrita da palavra, se você tiver boa instrução, tiver uma boa ortografia. Caso contrário, se você não souber e não tiver um dicionário para consultar, pode cometer esse erro. E você percebe esse erro começando em uma época específica e você sabe quando é que essa mudança foi acontecendo. Então assim a gente sabe até quando as mudanças foram acontecendo na língua. E outro ponto que eu anotei aqui é ter o conhecimento sobre quais mudanças podem e costumam acontecer nos idiomas. Tá? Isso daqui é algo complexo porque é importante que a pessoa conheça muito bem como os idiomas funcionam, como o sistema fonológico e fonético das línguas funciona, e tem que ter um bom conhecimento também sobre variação linguística, sobre variações internas em diferentes línguas, sobre metaplasmos, sobre quais fenômenos ocorrem na mudança dos sons das línguas. Então, tem que saber, por exemplo, que sons que são consoantes aproximantes tendem a se tornar consoantes fricativas. Tem que saber que ditongos tendem a se monotongar. Saber que consoantes em contato com uma vogal palatal tendem a se tornar também consoantes palatalizadas. Esse tipo de coisas, você tem que conhecer diferentes línguas, ver como funcionam os sistemas de sons, e aí os linguistas conhecem essas coisas, né? Que pessoas que trabalham com isso e conhecem muitas línguas, conhecem essas coisas. E quando eu digo conhecer as línguas, eu não digo ser poliglota, tá? Porque tem muitos poliglotas que falam diferentes idiomas, mas que não entendem nada do mecanismo das línguas, elas só falam as línguas, mas não entendem o que está acontecendo ali cientificamente, linguisticamente, só falam. Enquanto tem também linguistas que conhecem muito bem o funcionamento de diferentes línguas e desses fenômenos, mas que não são poliglotas, que falam uma, duas línguas, não falam várias línguas, mas conhecem esse funcionamento. Então nem todo poliglota é linguista. Tem gente que fala várias línguas, mas que não entende nada realmente sobre as línguas, sobre o funcionamento estrutural, fonético, sintático, semântico dos idiomas. E tem pessoas que conhecem muito bem essas coisas, mas não são poliglotas, né? Então são coisas diferentes. Claro também que você pode ser linguista e poliglota. E aí, tendo conhecimento desses fenômenos, você sabe procurar por esses fenômenos nos registros linguísticos do passado. Você vai saber o que está acontecendo ali. Vê aqui temos um exemplo de monotongação acontecendo no século tal. E aqui temos um exemplo de palatalização ocorrendo por causa do contato com as vogais palatais tal e tal. Sabe? Então, você tem que conhecer sobre línguas para poder interpretar aquilo que você está observando e analisando. Então, um exemplo disso, vamos pensar em algo que acontece em grande parte do Brasil, que é a transformação de ti em ti. Certo? Esse fenômeno é um fenômeno de palatalização. Ele ocorre, nesse caso, por causa do contato do T com o I. O I é uma vogal palatal. Por quê? Porque quando você pronuncia I, a língua está pertinho do palato. I. Diferente de um A, em que a língua está bem... A língua desce, fica lá embaixo. Ou O, em que a língua recua. Quando você diz I, a língua se aproxima do palato. É comum nas línguas que, quando um som
fica ao lado de uma vogal palatal, que esse som se palataliza. Isso não quer dizer que isso vá acontecer sempre, tá? E que esse fenômeno vá ser desencadeado necessariamente. Pode não acontecer, mas é um fenômeno que acontece e que é muito observado nas línguas. Então você sabe que a qualquer momento isso pode acontecer em diferentes línguas do mundo, e você sabendo sobre esse fenômeno, você sabe ver as evidências dele. Então, o que acontece? Né? Que o I você pronuncia com a língua bem pertinho do palato. I. E o T você pronuncia com a ponta da língua. T. Acontece que quando você pronuncia T, em grande parte do Brasil aconteceu o seguinte, que as pessoas começaram a pronunciar esse T tocando o palato na posição em que o I deixa a sua língua. O I deixa a língua pertinho do palato. I. Então as pessoas começaram a fazer o seguinte. T. Terminou que mudou para ti. Perceba que quando você diz ti, o T está só na ponta da língua. Ti. Mas quando você diz ti, a área de contato da língua com o palato aumenta. Ti. O que é que está acontecendo? É que o T agora ele está tocando o palato porque o I é uma vogal em que a língua está perto do palato. O I influenciou o T que vinha antes e gerou o ti. Por isso que tem pessoas que dizem ti. Como eu disse, esse fenômeno ele não vai acontecer obrigatoriamente. É tanto que tem brasileiros que não falam assim, os portugueses não falam assim, os falantes de português africanos, né, de Angola, Moçambique, etc., não falam assim, mas esse fenômeno ocorreu. Ele pode ser desencadeado e acontecer, pode não ser. Né? Aconteceu em outras línguas também, em japonês, né, na sequência do T, você não tem ta, ti, você tem ta, ti. Em outras línguas, outras consoantes foram palatalizadas. Em alemão foi o R. O R, se ele aparecer depois de um A, nada acontece, ele fica ar. Mas se ele aparecer depois de um I, então ele se torna ish. Então o I afeta a articulação desse R, ele fica palatalizado. Né? Então em vez de ir, você vai ter ish. Claro que isso não afeta todos os falantes, assim como nem todos os brasileiros dizem ti. Né? No meu caso, no meu sotaque eu pronuncio ti, conservando o som original. Há falantes de alemão que dizem ir e não ish. E conservam também o som original sem palatalização. A mesma coisa acontece em grego, quando o som de R aparece seguido por um I. Então, quando é com A, eles dizem Ra, mas quando é com I, eles não dizem Ri, eles dizem Hi. O som ganha um chiadinho, ele fica palatalizado por causa do I. Esse é um fenômeno que a gente conhece. Então, conhecendo fenômenos como o que eu acabei de explicar, de palatalização, também de monotongação e vários outros, você entende sobre como as línguas funcionam e você sabe o que você está observando, quais são as evidências que estão sendo apresentadas ali. Conhecendo tudo isso, então você pode fazer a reconstrução dos sons das línguas no passado. Ou seja, você pode comparar as línguas derivadas, ler o que os gramáticos e outros falantes do idioma escreveram sobre a sua pronúncia, analisar como desenvolveram a escrita da sua própria língua, analisar a forma como as palavras de uma língua eram transliteradas para outras línguas, analisar os erros de grafia dos falantes daquele idioma em diferentes épocas e ter o conhecimento sobre quais mudanças podem e costumam acontecer nos idiomas. Esses foram os pontos que eu anotei. Existem mais coisas que podem ser feitas, mas eu acho que para o vídeo de hoje isso daqui é suficiente. Já dá para entender muito bem como a gente pode trabalhar com isso e fazer essa reconstrução e descobrir os sons das línguas do passado. Bem, esses elementos que eu mencionei não funcionam de forma isolada. Você vai combinar todos eles. Então, uma coisa vai apontar para outra, que vai apontar para outra, e aí isso vai indicar que você deveria encontrar tal coisa se você fosse observar. Aí você vai lá e observa exatamente isso. Então, todas essas coisas combinadas vão mostrar para você como era a pronúncia no passado. Então, por exemplo, se você compara todas as línguas derivadas de uma determinada língua e todas essas línguas apresentam uma determinada característica, você poderia concluir que a língua original era assim. Se todas têm essa mesma coisa, então a língua de origem também tinha essa mesma coisa. Essa é uma conclusão válida. Mas a gente precisa analisar mais, porque é possível que houvesse uma coisa na língua original que se perdeu e depois de ter se perdido, né, esse estágio da língua que já tinha perdido essa coisa, foi o ponto de origem para as línguas derivadas. Então, as línguas derivadas não vão nos mostrar esse ponto anterior. Você precisa de outras evidências. Tá? Às vezes, a escrita da língua é uma boa evidência para um som do passado. Por exemplo, eu mencionei antes, né, sobre analisar como desenvolveram a escrita da sua própria língua. Vamos dar uma olhada no inglês. Né? No inglês, a gente tem o som, a letra A, que pode representar vários sons diferentes, entre os quais você tem o A de cat e o A de take. Então isso nos mostra que, na verdade, havia um som mais parecido e esse som mudou com o passar do tempo e terminou dando sons bem diferentes. A gente também pode observar isso na vogal I do inglês, que ela pode representar o som de E, como em six ou fit, mas também pode representar o som de I. Eu estava dentro do carro e eu vi no retrovisor o reflexo de um fiozinho de uma teia de aranha. Ele aparecia no retrovisor, mas ele não aparecia
Tipo, ele aparecia no reflexo, mas ele não aparecia fora do reflexo, no mundo real. Ele só aparecia no reflexo. Então eu olhava lá, eu via aquele fiozinho bem pertinho do espelho, mas no reflexo, mas eu não via ele fora do reflexo. Eu fiquei, nossa, interessante. Eu concluí rapidamente o que estava acontecendo ali. Né? Foi tipo, interessante de ver uma coisa que só existia no reflexo e não existia fora do espelho, né? no mundo real. Mas dava para saber facilmente o que estava acontecendo ali. Que a luz do sol, que estava passando pelo vidro do carro, estava iluminando a teia, aquele fio de teia de aranha, somente no lado que estava virado para o espelho. Então, a luz iluminava, né, somente o lado virado para o espelho, e aí aquele lado era refletido e eu via no espelho o reflexo do fiozinho de teia. Eu sabia que o fio de teia estava lá, porque senão não haveria reflexo. Para poder haver reflexo, tinha que ter o fio de teia. Mas eu não via o fio de teia. Ele estava completamente invisível. Eu olhava assim, olhava e não dava para ver. É fininho demais, não conseguia ver, estava um pouco longe. E aí eu pensei, se ele está lá e a incidência da luz nele permite que eu veja ele no reflexo, isso quer dizer que se eu pegar o meu celular, ligar a lanterna e colocar a lanterna apontando para onde deveria estar aquele fiozinho de teia, só que iluminando a parte virada para mim, então eu poderia ver o fio de teia fora do espelho também. Essa foi a minha hipótese, né? É o mais lógico a se pensar. Então, eu fui testar. Coloquei lá o meu celular e, de fato, ele apareceu e eu vi. Aquele fio estava invisível no mundo real. Era impossível ver. Eu olhava assim, me movia e não dava para ver. E no reflexo ele estava lá, balançando, se movendo. Eu sabia que ele estava lá, mas ele era invisível. Bem, por que eu estou falando isso? Porque o que a gente faz aqui é algo parecido, tá? Como assim? Eu vou dar outro exemplo. Na pronúncia do latim, em todas as tradições de pronúncia do latim da atualidade, você tem a sequência de letras A, E, pronunciada como E. E a letra E sozinha também é pronunciada como E. Então, se você tem um E, é E. E se você tem A, E, E. Os dois são E. Você olha para isso e parece que você está vendo aí um reflexo de uma coisa. Se tem um E e é E, e o A, é E também, mas sei lá, parece que a pronúncia desse A, E no passado foi AI. E a gente tinha AI e E. É o que parece, né? Isso é como você olha para o espelho e eu estou vendo aqui o reflexo do fio de teia. Tá lá, o reflexo. Parece que essa escrita é o reflexo de um som. Tá? Essa escrita, a escrita do E, reflete o som do E. A escrita do AE reflete um som de um AI. AI. Só que a pronúncia não mostra isso, a pronúncia é E. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso jogar uma luz naquilo, no mundo real, de um outro ângulo, que talvez me mostre aquilo que eu não estou vendo. Eu estou vendo algo no reflexo. E isso que eu vejo no reflexo é invisível no mundo real. Aquilo que eu vejo na escrita do I, que me mostra uma pronúncia de I, só que a pronúncia disso é, bem, isso parece indicar uma pronúncia de I. Então eu vou jogar uma luz ali para ver se eu encontro uma pronúncia de I diferente da pronúncia do E. E que a gente antes tinha I e E como sons diferentes, mas esse I passou pelo processo de monotongação e se tornou E. Será que do mesmo jeito que eu consegui ver o fiozinho da teia de aranha oculto jogando luz, eu consigo fazer essa mesma coisa aqui? Vamos dar uma olhada. Aqui tem pronto, eu guardei isso aqui, tá? Que vai nos mostrar algo interessante. Isso daqui foi escrito no século II a.C. por Lucílio, né? Ou em latim, Lucilius. Acontece que ele estava brincando, estava fazendo uma brincadeira com um tal de Cecílio, estava brincando com o sotaque dele. E essa brincadeira com o sotaque dele só faz sentido se a pronúncia do I fosse diferente da pronúncia do E. Isso daqui é só um exemplo, tá? Existem outros, mas eu vou mostrar esse daqui para vocês. Acontece que ele estava brincando com o sotaque rústico, né? Um sotaque do interior. Porque ele, o próprio Lucílio, que escreveu isso, pronunciaria isso como praetor. Essa era a grafia padrão. Se você fosse pronunciar isso aqui na pronúncia eclesiástica romana, você teria pretor. E aqui a gente teria também pretor. Não faria nenhuma diferença. Mas Lucilius, ou Lucílio, quando foi escrever esse trechinho aqui, né, em vez dele escrever Caecilius praetor ne rusticus fiat com I, ele trocou por E e colocou Caecilius praetor ne rusticus fiat. O que ele fez aqui? Ele está representando a pronúncia rústica, o sotaque rústico, o sotaque do interior, em que não se dizia Caecilius nem praetor, e sim Caecilius e praetor, certo? Era um sotaque em que a gente já tinha essa pronúncia monotongada, não mais o ditongo I, mas sim um simples E. Não mais, né, praetor, mas pretor. Essa piada só faz sentido se
isso for pronunciado diferente disso, para você poder brincar com o sotaque do interior. Se não, não faz o menor sentido essa piada, porque na pronúncia eclesiástica romana, se você for ler, isso vai ser Cetilius Pretor, e aqui Cetilius Pretor. Não faz a menor diferença. Mas aqui fazia. Então aqui a gente tem um indício daquilo. Eu joguei uma luz, né? E agora estou vendo que, na verdade, para essa pessoa, sim, a pronúncia era diferente. A presença desse A aqui, né, tem um valor. Não é um simples. Isso não é prétor e isso é prétor também. Não, isso aqui é praetor. Isso daqui é prétor. São coisas diferentes. E acontece que, com o passar dos séculos, começam a aparecer cada vez mais erros de grafia e as pessoas vão começar a escrever ai no lugar de e e no lugar de ai. Então, isso, que antes era só um sotaque específico do interior e rústico, terminou se tornando a pronúncia padrão, que é a pronúncia padrão na pronúncia eclesiástica romana e em qualquer pronúncia do latim que tenha chegado até nós pela tradição. Em todas, isso daqui é e. Em nenhuma, isso daqui é ai. Só que a gente sabe que isso daqui no passado foi diferente. Por quê? A grafia nos mostra, a grafia é bem evidente para nos mostrar que isso era um ai, e aqui nós vemos, né, ele brincando e comparando sotaques. Isso daqui é um exemplo, há outros, tá? Mas assim como o antigo som de w se tornou v, esse antigo som de ai se tornou e. E nós podemos ver no próprio latim evidências dessas transformações? E a resposta é sim, nós podemos.